Sou mestre em filosofia africana e ensino. Doutora em literaturas africanas pela FRJ. Eu sou psicóloga. Me formei em filosofia pela FRJ. E atualmente eu faço um pós-doutorado em filosofia africana. Durante 26 anos eu trabalhei como professora. Sou doutoranda do programa de pós-graduação em filosofia. Hoje eu faço mestrado no Cefet em Etnias Raciais. O meu projeto é voltado para o entendimento dessa psique parda e preta que a gente tem nessa diáspora brasileira, né? E como o racismo, que é estruturado e estruturante dentro do capitalismo, nos atinge de uma forma tão violenta. Quando um dia ela chegou da escola, esse fato é muito interessante, chegou para mim, olhou para mim e perguntou assim: mamãe, a gente é marrom, né? Eu falei: filha, a gente é marrom. O Tutu não é marrom. Tutu é o meu filho do meio, que é branco. E eu falei: o Tutu não é marrom. E o Yaya é mais ou menos. O Yaya é o meu filho mais velho, que tem um fenótipo árabe. Então, naquele momento, ela já me trouxe um questionamento sobre esse lugar e que provavelmente ela já estava entendendo qual era esse lugar dentro da escola. No meu percurso acadêmico, não tiveram muitas mulheres como professoras, assim, né? É claro que tem aquelas mulheres, né, que realmente nos movimentam e nos impulsionam mesmo, que faz acreditar que é possível continuar, né? Mas mulheres negras foram muito poucas na minha trajetória, assim. No meu primeiro dia de aula, que eu fui dar aula aberta, quando eu saí da sala de aula tinha uma suástica na porta da universidade. Então a gente está dizendo que é uma luta também de manutenção do nosso corpo dentro da universidade, que é uma violência comprovar as nossas realidades epistêmicas, mas também uma violência nós estarmos dentro da universidade. Porque a universidade é um espaço de embranquecimento não reservado para as mulheres negras, principalmente para nós mulheres negras. A partir daí, eu comecei a pensar nesse lugar de mulher negra, de todas as coisas que eu tinha passado, de todos os momentos que o racismo me marcou a ferro, psicologicamente, não só no meu corpo, mas na ideia do meu corpo, na forma de como eu via o meu corpo dentro daquele espaço, num espaço branco e extremamente ocidentalizado. A gente entende que estamos passando por um processo de Maafa, que é o grande holocausto, né? O desastre permanente, que vai começar a partir do momento que a África é invadida e os nossos ancestrais são sequestrados. Então eles passam pelo processo de sequestro do Atlântico e estabelece essa desgraça profunda que é a diáspora. Então, independente do lugar onde você esteja, esse corpo preto ele vai, né, ser um possível alvo desse monstro do genocídio. O silenciamento das realidades educacionais africanas acabam silenciando o meu próprio corpo, uma vez que eu tenho sempre que desenvolver e produzir somente realidades de pesquisa ocidentais, que não conseguem me definir porque eu não sou uma mulher ocidental. Eu sou ocidentalizada por conta do processo de violência e o rapto que a colonização criou, mas eu não sou ocidental. A gênese da minha raiz ancestrálica é africana. Então, toda a historicidade, a questão da filosofia, a relação que a gente pode fazer com o conhecimento africano, ele nos nutre nesse legado de memória de que a gente tem uma referência que foi apagada, que foi silenciada, e um silêncio que é sempre cravado com dor. E a dor psíquica não é uma dor que você toma um remédio e ela passa. É uma dor que você tem que cuidar com afeto, é uma dor que você tem que acolher, é uma dor que você tem que entender, primordialmente, o que um sistema como o capitalismo e um recorte neoliberal é capaz de fazer numa população empobrecida, que é uma população preta. Em algum momento, principalmente da vida acadêmica, a realidade vai bater a sua porta. Durante o percurso todo da graduação, como em todas as epistemologias vigentes, né, a gente tem um currículo acadêmico extremamente branco, ocidental.
E aí isso foi me causando determinadas angústias que, ao chegar no final do curso de filosofia, eu já estava prestes a um abandono. Passo por 6 orientadores da casa que se recusavam a assinar a dissertação, a monografia, porque entendiam que filosofia partia de um milagre grego e que aquilo que eu estava produzindo não era conhecimento filosófico. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado e em determinado momento eu comecei a perceber que o meu pensamento estava começando a ser embranquecido. E eu tive que fazer um retorno, né, real para o meu espaço de vida, né, da minha família. Então eu tive que fazer esse retorno para não me deixar diluir e embranquecer dentro do espaço universitário. Assim. Então começa um processo de comprovar para a academia que os africanos são aqueles capazes de produzir conhecimento filosófico. E aí, pela primeira vez na história da Universidade Federal do Rio de Janeiro de Filosofia, alguém publica uma monografia que não tem um autor ocidental, que é a minha monografia. Eu acho muito interessante observar que, enquanto coletividade, enquanto comunidade, né, pessoas negras, a via de ascensão ela se dá de forma diferente para homens e mulheres negros, né? Então, as mulheres negras elas sempre ascendem via academia, assim, né? Esse é um caminho muito comum para mulheres negras de ascensão. As mulheres negras são aquelas que conseguem chegar mais na universidade, porque na linha do genocídio o homem negro nem sobrevive até chegar o vestibular. Então, é olhar o nosso comportamento africano em essência, né? E aí também é muito importante pensar que não é só as mulheres em si, porque não é exclusivo para mulheres, a gente não consegue conceber algo unicamente para mulheres, porque você não pode levantar um povo pela metade, então ou levanta todo mundo ou não levanta ninguém. O que isso tudo tem de importante quando a gente fala de luta, quando a gente fala de reconstrução? Nós estamos galgadas, estamos trilhando um caminho de reconstrução da subjetividade das pessoas africanas que experimentam. E quando nós falamos pessoas africanas, nós falamos das pessoas pretas que estão nesse país. Mulheres pretas, homens pretos. E aí nós falamos africanos porque a gente parte de uma realidade de entender de onde se partiu, não de onde se está. E utilizando aí não só a filosofia africana, o pensamento africano, a antropologia, usar várias outras ciências, mas sempre afrocentradas, para trazer não só o entendimento desse sujeito, da onde ele vem, o que ele sofre na diáspora, o que a diáspora é para ele. Então é um processo de luta acadêmica, de comprovar que os africanos produzem conhecimento filosófico. Quando nós falamos que um povo produz conhecimento filosófico, nós estamos reiterando esse povo na história do mundo, principalmente humanizando esses povos, porque nós partimos de uma realidade que a ideia de homem, de pensar, de existir, ela é branca ocidental. Porque a gente entende que o povo preto está dentro de um processo de genocídio e que se a gente está coletivamente sofrendo um genocídio, a gente coletivamente tem que responder a esse genocídio. O racismo é um fenômeno que o branco não entende porque ele não vivencia. Então você pode ter uma ideia de como é que é, você pode ser empático à questão, mas o racismo é vivencial. E o mulherismo ele está pensando nisso, assim, ele está buscando uma gestão desse povo a partir das suas mulheres, né? Quando você levanta, você está levantando 50 ao seu redor. Então, principalmente se você é uma mulher que gesta uma potência em forma de família, em forma de irmãos, né, filhos e tal. Então, entender que o processo de academia não é o fim, ele é, na verdade, o caminho. A minha intenção é não só produzir uma psicologia que não seja a ocidental, mas que questione o vazio que essa psicologia ocidental deixou e ter uma metodologia onde a gente possa atuar direto no trauma, na retirada
desse trauma por conta do racismo. Nós produzimos uma outra forma de humanidade. E aí você reintegra esse pensamento, você devolve a humanidade para o ser africano, porque pensamento é poder, e se a gente pensa, a gente é humanizado. E como a África é matriarcal, a gente vai pela via materno-centrada do mulherismo africana para tentar fazer uma frente de luta antigenocida, né? Porque a ideia é, se somos segregados na unidade, a gente tem que se levantar na unidade também. Então, a gente precisa ter no espaço acadêmico, nos settings terapêuticos, nas supervisões, no que se escreve, um olhar diferenciado, porque o racismo não pode continuar silenciando a dor psíquica de um povo inteiro.